E nós vamos começar desde o início, vamos falar tudo aqui, desde o início da história do modelo atômico. Beleza? Então vamos lá. Modelos atômicos primitivos. Então, a primeira ideia de átomo veio por volta de 450 a.C., certo? 450 a.C., né? Com Leucipo. Então, Leucipo foi o cara que deu, vou até botar uma setinha aqui pra gente, foi o cara que deu a primeira ideia de átomo. Primeira ideia de átomo. A primeira ideia de átomo foi Leucipo que deu, certo? Bom, aí veio Demócrito, entre 460 e 370 a.C., certo? E usou a palavra átomo, ele usou a palavra átomo, para designar partícula indivisível, certo? Para designar partícula indivisível. Beleza, meus amados? Ok? Bom, esse filósofo acreditava que se ele pegasse um pedaço de metal, que faz com uma barra de metal, certo? E fosse dividindo essa barra de metal em cada vez em pedaços menores, certo? E acabaria chegando no final de uma partícula microscópica que não poderia ser mais dividida. Essa era a ideia de Demócrito. Mas que mesmo assim ainda ia apresentar propriedades do metal. Ainda ia apresentar propriedades do metal, certo? Beleza? E que ele, logicamente, chamou de átomo, né? Que do grego quer dizer indivisível, certo? Demócrito ainda fez o seguinte. Demócrito, ele ainda utilizou sua teoria atômica para explicar as propriedades, ele ainda usou a sua teoria atômica para explicar as propriedades físicas das substâncias. Ele ainda usou para explicar as propriedades físicas das substâncias. Beleza? Ok? Certo? Só que para a maioria dos filósofos daquela época, como esses dois cidadãos aqui, ó, Platão e Aristóteles, eles não aceitavam a ideia de existir um átomo, né? Então, Platão e Aristóteles foram contra a hipótese do átomo. E as suas ideias duraram aí séculos, né? A maior parte das correntes iluministas rejeitava, deixa eu escrever aqui, ó, para vocês irem gravando, certo? Então, olha só. A maior parte das correntes iluministas rejeitavam ou simplesmente ignoravam a teoria atômica de Demócrito. Então, vou escrever aqui, ó, para vocês não esquecerem, certo? Eles opuseram-se, para ficar mais bonito, né? Opuseram-se à ideia da existência do átomo. Beleza? Ok? Então esses dois caras aqui não gostaram muito da ideia lá e não aceitaram a ideia proposta por Demócrito, certo?
E como eu estava falando, né, a maioria das correntes iluministas rejeitava ou simplesmente ignorava a teoria atômica de Demócrito. Aí, em 1564 a 1642, esse cara pouco famoso, né? Pouca gente conhece esse cara, todo mundo conhece, Galileu Galilei. Galileu Galilei explicou o aparecimento de uma nova substância após uma reação química como sendo decorrente de rearranjo de partes muito pequenas para serem vistas. Ou seja, ele explicou que as novas substâncias formadas em uma reação química são rearranjos de partes muito pequenas. De partes muito pequenas para serem vistas. Certo? Isso foi Galileu Galilei. Ok? Bom, Robert Boyle, esse cidadão aqui, ó, certo? Ele, na verdade, ele orientou o trabalho dele sobre gases, em outros aspectos químicos, naquilo que ele chamou de filosofia corpuscular. Então, Boyle baseou a sua teoria na filosofia corpuscular. Certo? Beleza? Boyle ficava intrigado e se perguntava como é que ele podia comprimir o ar fazendo com que ele ocupasse espaços menores. E ele justificou esse comportamento afirmando que o ar, lembrando que a pesquisa dele foi relacionada ao ar, e ele baseou essa pesquisa dele afirmando que para o ar poder ser comprimido, lógico que ele tinha grandes quantidades vazios. Ou seja, grandes quantidades vazias, né? As suas partículas eram minúsculas e deixavam grandes quantidades de espaços vazios entre eles. Comprimir, ele ainda completou, né? Que falava o seguinte: comprimir o gás faria com que as unidades estruturais se aproximassem, diminuindo os tais espaços, né? Então, ele acreditava o seguinte: eu tenho aqui uma partícula gasosa, outra, que realmente é o correto, e à medida em que você comprime, você começa a apertar essas partículas, elas começam a ficar mais próximas uma das outras, certo? Diminuindo esses espaços vazios. Essas bolinhas pretas que eu fiz aí, é as partículas, viu, galera? Certo? Bom, tá, esse aqui são modelos atômicos primitivos, né? São lá lógico, alguns antes de Cristo, né? Galileu Galilei e Robert Boyle. Não, eu falei aqui só para dar uma introdução a ele, já que ele trabalhou também como átomos, mas os modelos atômicos mesmo, os modelos atômicos que deram a ideia do átomo que a gente tem hoje, né? Porque todos eles têm uma importância, todos os caras que eu vou falar nessa aula, eles são importantes, certo? E o próximo modelo atômico, aí começou realmente a se fazer uma teoria sobre modelos atômicos, foi o modelo atômico de Dalton. Em 1803, Dalton fez os seus postulados, né, sobre a teoria atômica, ok? Que nós vamos ver na próxima aula agora, certo?